Gênesis, capítulo de número 1. Quantos já se localizaram, digam: eu vou para o céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Libere as suas mãos, segure na mão de alguém que estiver do seu lado, com todo carinho, com todo respeito, em um ato de união e comunhão. Pegue na mão desse crente, abra um sorriso para esta pessoa, e com alegria, diga para esta pessoa: que bom que você veio. Não, abra um sorriso colgate. Tem gente que nem para sorrir consegue. Abra um sorriso para esta pessoa. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos na quadra da Grande Rio, mas eu fui informado que esse lugar se tornou a casa de Deus. Então abra um sorriso para esta pessoa, diga com alegria para ela, diga: que bom que você veio. Agora sacode ele, sacoleja ela, dá um sacode nesse crente, diga para ele: o melhor de Deus para a sua vida este dia ainda está por vir. Não, diga com mais autoridade, diga: o melhor de Deus para a sua vida este dia ainda está por vir. Se alguém acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Meus irmãos, toda a atenção agora é pouca. Toda a atenção agora é pouca para aquilo que vamos falar. Escute, a humanidade, ela está baseada em um princípio conhecido por nós como começo, meio e fim. Tudo em nossas vidas gira em torno desses princípios: começo, meio e fim. Por quê? Porque a vida é feita de fases, e não tem como pegar atalho, não tem como cortar caminho, não tem como chegar ao final sem antes passar pelo meio, e também não tem como chegar ao meio sem iniciar. Então observe que Moisés, quando vai compilar o livro do Gênesis, o seu propósito é apresentar o começo de todas as coisas. E se você é um leitor da Bíblia e um conhecedor da história, observe que o termo que dá a base e o título para todo o livro de Gênesis está na primeira expressão do capítulo, Bereshit, no princípio. Por quê? Porque a vida tem o seu começo. Eu estou falando para pastores, e ninguém começa a pastorear da noite para o dia. Eu estou falando com pregadores, e ninguém começa a pregar da noite para o dia. Apesar da minha pouca idade, a gente tem um começo. Eu estou falando para intercessores, missionários, mulheres de oração. Você não está onde está da noite para o dia. Existe um começo. Eu estou falando para pessoas que estão em um santo matrimônio. Tem pessoas que têm 40, 50, 30, 20 anos de casado, e você não começou esse relacionamento da noite para o dia. Teve um namoro, teve um noivado, teve um chaveco. Tudo contribui para o começo de todas as coisas. Só que Moisés, olhe para cá. Moisés, quando começa a escrever o livro de Gênesis, ele vem falando sobre o Deus do princípio. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: o Deus do princípio. Quando eu leio Gênesis 1:1, eu começo a extrair 4 lições de Deus no princípio. 4 lições de Deus no princípio. Renan, qual é a primeira lição? A primeira lição no princípio é que Deus, antes de tudo existir, Deus já existia. Primeira lição no princípio é que antes de tudo passar a existir, Deus já existia. Renan, por que é que Deus já existia antes que tudo passasse a existir? Como eu conheço um pouco sobre ele, eu sei que Deus é um ser eterno. Deus é um ser eterno. Eternidade. Eu estou falando de eternidade. Eternidade não tem começo. Eternidade não tem meio. E
Eternidade não tem final. Eternidade não se limita aos milésimos da terra. Eternidade não se limita aos segundos da terra. Eternidade não se limita aos minutos da terra. Eternidade não se limita às horas da terra. Eternidade não se limita aos dias da terra. Eternidade não se limita às semanas da terra. Eternidade não se limita aos meses da terra. Eternidade não se limita aos anos da terra. Eternidade não se limita às décadas da terra. Eternidade não se limita aos séculos da terra e muito menos os milênios da terra. Porque Isaías 43:13 ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E só para ouvir glória a Deus desse povo pentecostal. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus este dia. Primeira lição do princípio: Deus já existia. Renan, qual é a segunda lição? A segunda lição é que Deus no princípio, ou Deus do princípio, Ele é o autor de toda a criação. A criação não é atribuída a outro, a não ser a pessoa do Deus eterno. Há quem diga que a humanidade, a terra, é resultado de uma explosão conhecida como Big Bang. Há uma tese de um cientista por aí que diz que o homem é fruto de uma evolução. Alguém diz que o homem evoluiu de um macaco. Alguém diz que o homem evoluiu de um chimpanzé. E eu tenho certeza que eu não fui evoluído de um macaco. Por quê? Porque o texto diz, versículo 26, e Deus olhou e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você não está do lado de alguém que veio de um animal. Você está do lado de alguém que foi criado pelo próprio Deus. Deus olhou para Jeremias e diga: não diga que tu és uma criança, porque antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Por quê? Porque antes de você ir para o ventre da tua mãe, tu foi gerado dentro de mim. Então escute, porque é uma palavra profética. Você não está do lado de qualquer pessoa. Você está do lado de alguém que é formação de Deus. É alguém que Deus criou. E Deus tem propósito na tua existência. E só para você entender o que eu estou falando esta tarde, Deus no princípio criou os céus e criou a terra. Criou os céus e criou a terra. Deus criou tanto o que está em cima quanto o que criou o que está embaixo. Deus criou tanto o que está em cima como aquilo que está embaixo. Porque a nossa vida, ela passa por esses dois ambientes. A nossa vida, ela passa por essas duas esferas. E o que prova isso? Você pode até ter chegado aqui por baixo, mas o Deus que criou os céus e o Deus que criou a terra é quem te tira de baixo e te coloca em cima. Eu quero que você segure na mão de alguém que está do seu lado, porque eu tenho uma palavra e é profética. Segure na mão desse irmão, diga para ele: o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, uma hora vai inverter as posições. Tua casa não fica por baixo muito tempo, a tua igreja não fica por baixo muito tempo, o teu ministério não fica embaixo por muito tempo. Se Deus criou a terra e se Deus criou o céu, uma hora Ele coloca a asa nos teus pés e tu vai subir. Oh glória, aleluia. Terceira lição no princípio: Deus não estava sozinho. Diga para alguém: Deus no princípio não estava sozinho. Renan, você acabou de afirmar que Deus, antes de tudo existir, Ele já existia. Sim. Você também disse que Deus é o autor de toda a criação. Correto. E como é que você afirma que Deus no princípio não estava sozinho? Eu afirmo: Deus no princípio não estava sozinho. Renan, quem estava lá? Evangelho de João, capítulo 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque o Verbo também era Deus. Segundo o Evangelho Universal de João, o Verbo encarnado, pastor Clésio, é o Cristo, o Jesus, o Cristo. Então vamos traduzir: no princípio era o Cristo. O Cristo estava com Deus, porque o Cristo também era Deus. E João diz mais: e nada do que foi feito se fez se Cristo não é talento. Deus no princípio não estava sozinho. Quem estava lá? Deus Pai e Deus Filho também estava lá. Se eu te disser que Deus Pai e Deus Filho não estava sozinho, é da quem mais estava lá? Gênesis 1, 2. A terra
era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. Você sabe que o Espírito de Deus no Novo Testamento é o Espírito Santo. Então no princípio Deus não estava sozinho. Quem estava lá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque a Trindade é um Deus com 3 atuações. E lendo a Bíblia eu aprendo que aonde o Pai está, o Filho está também. E aonde o Filho está, o Espírito Santo está. O que me empolga de pregar esta tarde para este povo seleto de vitoriosos é que enquanto nós estamos ministrando aqui, o Espírito Santo está passeando nos perímetros dessa quadra. E enquanto o Espírito Santo está passeando, Jesus já está no nosso meio, operando prodígios, sinais e maravilhas. E enquanto Jesus opera, Deus está lá em cima, olhando para a quadra da Grande Rio e dizendo: esta noite ou este dia, eu estou no controle, 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 eu estou no controle. Pega na mão de alguém, esse lugar vai tremer de glória. Pega na mão de alguém, pega na mão de quem está ligado. Crente desligado, desliga quem está ligado. Pega na mão de quem está ligado. Nós não estamos sozinhos esta tarde. Nós não estamos sozinhos esta tarde. É não, quem está na quadra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está comandando esse manto é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Já tem gente que sentiu a presença da Trindade. Já tem, aqui não, tá, tem. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Quem acredita que o Pai, o Filho e o Espírito está no dia todo, abre a boca. Escute, qual é a quarta lição? A quarta lição é que o Espírito Santo, no princípio, já estava em movimento. Peraí, escute. O Espírito Santo, antes que tudo fosse formado e o que não tinha existência passasse a existir, enquanto a terra estava num cenário de caos, desordem e deformidade, o Espírito Santo já estava. É porque o Espírito não espera alguma coisa existir para ele se movimentar. Antes que qualquer um de nós chegássemos na Grande Rio, ele já estava em movimento. E, meu Deus do céu, eu vou liberar uma palavra e vai ser agora. Levanta a tua mão aí que eu vou profetizar. A plenitude do Evangelho está na cruz de Cristo. A plenitude do Evangelho está na cruz de Cristo e no movimento do Espírito Santo. A plenitude do Evangelho está na cruz de Cristo e no movimento do Espírito Santo. Deus não trabalha com igreja parada. Deus não trabalha com pastores parados. Deus não trabalha com pregadores parados. Deus não trabalha com cantores parados. Para ter trabalho lá, tem que ter movimento aqui. O que é ligado na terra, o que é ligado na terra, o que é ligado na terra, será ligado no céu. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Me ajuda aí, vai. Pega na mão desse crente. Amando de Deus. Oh. Pega na mão desse irmão. Jesus me disse, pastor Cláudio, que esta tarde é a tarde do movimento do Espírito Santo na vida de crentes que ai, não se assuste quando tu vê crente pulando do teu lado. Não se assuste quando tu vê vaso rodando do teu lado. Não se assuste quando tu vê alguém chorando, falando em línguas. Não se assuste quando esse altar tremendo de glória. Porque enquanto tem movimento aqui, o céu se movimenta. Ai meu Deus, desce o manto dessa casa. Abre a boca, 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 abre a boca. Jeová vai começar a movimentar os jovens. Jeová vai começar. Olha lá, abre a boca. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Tem gente batizada com o Espírito Santo aqui? Então não deixa eu falar em mistério sozinho. Jesus acabou de me dizer, Renan, enquanto tem vasos se movimentando, laços de morte estão sendo quebrados agora. Enquanto tem vasos se movimentando, a macumaria cai.
Olhou para os discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judeia, como em Samaria e até os confins da... Porque quando o poder de verdade, ninguém fica parado. Quando o poder de verdade é de Jerusalém para a Judeia, de Judeia para Samaria, de Samaria até onde o Pai quiser que você vá. Ai meu Jesus, o Espírito acabou de soprar no meu ouvido aqui, e ele disse: Renan, eu estou trazendo um movimento para quem estava parado esta tarde. Moisés, com o povo caminhando no Egito, no deserto, Faraó vem atrás, de um lado montanha, do outro montanha, na frente o mar vermelho, a murmuração toma conta do povo. Moisés levantou a cabeça e disse: Deus olhou para Moisés e disse: por que clamais a mim? Diga aos filhos de Israel, eu não mandei ninguém parar. O mar só se abre